pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. O cinema e a literatura estão cheios de personagens aventureiros que saem para explorar terras remotas em busca de cidades perdidas e artefatos misteriosos. Alguns exemplos são o Indiana Jones, da série de filmes, e Alan Quarterman, do livro As Minas do Rei Salomão. Mas você sabia que esses dois personagens tiveram inspiração em uma pessoa real que, inclusive, esteve no Brasil fazendo as suas explorações? Pois é, o coronel Percy Fawcett foi um geógrafo, arqueólogo e explorador britânico que passou muitos anos à procura de uma civilização perdida na floresta amazônica, a misteriosa cidade de Z. Em 1925, enquanto estava nessa busca, ele desapareceu na selva, junto com seu filho, incendiando a imaginação das pessoas ao redor do mundo. Mas será que Fawcett era só um louco ou havia algum fundo de verdade nas suas ideias? Fique comigo até o final que eu vou contar tudo isso para vocês. Percy Harrison Fawcett nasceu em Torquay, na Inglaterra, em 31 de agosto de 1867. A sua família pertencia à aristocracia e fez fortuna no transporte de produtos das colônias britânicas. O pai dele, Edward Bory Fawcett, era um oficial do exército britânico que nasceu na Índia. A mãe de Fawcett se chamava Myra Elizabeth MacDonald. Percy era o segundo dos 5 filhos do casal e o seu irmão mais velho, Edward Douglas Fawcett, ganhou renome como alpinista e autor de livros de filosofia e de ficção científica. Na adolescência, Percy também tinha muito interesse em livros de aventura e era fascinado por civilizações perdidas. Mais tarde, ele acabou ficando amigo de escritores que escreviam histórias desse tipo. Entre eles estavam Henry Rider Haggard, autor de As Minas do Rei Salomão, e Arthur Conan Doyle, o pai do Sherlock Holmes. Doyle, mais tarde, usou as notas das expedições de Fawcett como inspiração da sua obra O Mundo Perdido. Fawcett decidiu seguir os passos do pai e entrou para a Academia Militar de Westminster quando tinha 15 anos, se graduando como tenente de artilharia em 1886. Logo depois, ele foi mandado para o Ceilão, atual Sri Lanka, que na época era parte do Império Britânico. Como eu contei no episódio sobre a Era Vitoriana, os domínios britânicos na época se estendiam por todos os continentes. E era comum que, ao longo de suas carreiras, oficiais militares fossem designados para os lugares mais distantes do planeta. No Ceilão, Fawcett entrou em contato com a cultura indiana e com o budismo. Por causa disso, ele começou a se interessar pelo espiritualismo, assim como seu irmão Edward. Os dois acabaram aderindo à teosofia, um movimento filosófico e místico criado no final do século XIX por Madame Helena Blavatsky. Esse interesse pelo ocultismo também foi fundamental para a crença de Fawcett de que no passado haviam existido civilizações avançadas que desapareceram, como a Atlântida. Em seu tempo livre, ao invés de ficar jogando e bebendo como os outros oficiais, Fawcett se dedicava a explorar a ilha. Ele descobriu inscrições antigas e chegou a procurar tesouros escondidos, mas não encontrou nada. Apesar disso, ele pegou o gosto pela aventura e pela exploração, que nunca mais abandonaria. Também no Ceilão, Fawcett conheceu Nina Agnes Patterson, filha de um cirurgião, e os dois se apaixonaram. Mas a família dele se opôs ao casamento. Ela então voltou para a Inglaterra e se casou com uma outra pessoa. O casamento não durou muito, já que o marido morreu alguns meses depois. Mas a última coisa que ele disse para a esposa foi que Fawcett devia ser o verdadeiro parceiro dela.
De fato, quando eles se reencontraram na Inglaterra, o amor voltou com toda a força. Fawcett e Nina se casaram em 1901 e foram morar no Ceilão. Eles tiveram 3 filhos, Jack, Brian e Joan. Quando Nina ficou grávida pela primeira vez em 1903, o casal teria sido visitado por 5 videntes budistas, que fizeram uma previsão. Eles disseram que o bebê que ia chegar era um menino, que nasceria em 19 de maio, aniversário de Buda, e que teria uma pinta no pé. Tudo isso aconteceu e multidões começaram a ir à casa dos Fawcetts para conhecer o pequeno Jack. Isso porque a previsão não parava por aí. Os videntes afirmaram que aquele bebê era um espírito superior e que se tornaria pai de uma nova raça. No mesmo ano do seu casamento, Fawcett se juntou à Royal Geographical Society e começou a estudar agrimensura e cartografia. A agrimensura é a ciência que permite obter informações do espaço geográfico para representá-lo em mapas, e a cartografia é a confecção dos mapas propriamente ditos. Com isso, ele poderia unir o útil ao agradável, avançar em sua carreira no exército enquanto fazia as explorações de que tanto gostava. Fawcett chegou a servir como topógrafo do Serviço Secreto Britânico no norte da África e também teve postos em Hong Kong, em Malta e na Irlanda. A habilidade de Fawcett com a topografia levou a Royal Geographical Society a indicá-lo para uma expedição à América do Sul. A sociedade tinha sido procurada pelo governo da Bolívia como uma parte neutra para ajudar a delimitar as fronteiras do país com o Brasil. Em 1903, os 2 países tinham assinado um acordo pelo qual o Acre passou para o Brasil, enquanto a Bolívia recebeu territórios que pertenciam ao Mato Grosso. Eu contei sobre isso no episódio a respeito do Barão do Rio Branco. Fawcett chegou a La Paz, capital da Bolívia, em junho de 1906. Ele passou 1 ano e meio numa expedição pela floresta, mapeando as montanhas e outros acidentes geográficos para definir exatamente a localização das fronteiras. O britânico ficou encantado com o altiplano dos Andes, se irritou com a falta de iniciativa dos sul-americanos e afirmou ter atirado numa sucuri de 19 metros, que ninguém acreditou, porque esses animais costumam ter 1/3 desse tamanho. Também ajudou o governo boliviano a fazer o levantamento topográfico para uma ferrovia. Essa foi a primeira das 7 expedições de Fawcett pela floresta sul-americana. As primeiras 5 aconteceram antes da Primeira Guerra Mundial e as outras 2 na década de 1920. A partir de 1908, ele passou a trabalhar oficialmente para a comissão mista que estava traçando a fronteira entre os 2 países. Foi nessa condição que ele realizou as expedições seguintes até 1914. Nesse período, Fawcett e sua equipe fizeram muitas realizações importantes em relação à topografia dessa área. Eles encontraram a nascente do Rio Verde, detalharam o curso do Rio Riti, na Bolívia, e mapearam milhares de quilômetros de floresta inexplorada. Fawcett até decidiu se reformar do exército britânico em 1911 para se dedicar melhor às expedições. Uma coisa que ajudou muito nessa tarefa foi criar um bom relacionamento com os povos nativos, onde quer que eles passassem. Fawcett sempre buscava ser gentil, paciente e respeitoso com os costumes locais, enquanto conquistava a confiança deles com presentes, que era uma tradição entre os nativos. Graças a essa facilidade de se tornar amigo dos povos nativos, ele se tornou bem conhecido. E isso o destacava em relação aos outros exploradores, que realizavam tarefas parecidas
na região. Fawcett percebeu que os nativos possuíam conhecimentos que faltavam aos europeus, sendo capazes de identificar comida e remédio, onde gente como ele, como Fawcett, só via mato. Por isso, eles eram capazes de viver na floresta, considerada hostil pelos homens brancos. Isso não quer dizer que Fawcett estivesse livre dos preconceitos da sua época. Por exemplo, ele achava que certas tribos eram mais sábias por terem a pele mais clara, associando a cor com a inteligência. Mas essa compreensão de que a cultura europeia não era o único tipo de conhecimento o levou a pensar que nada impedia aqueles povos de terem construído civilizações avançadas em outra época. Depois de se retirar do exército britânico, Fawcett conseguiu fazer uma expedição basicamente para perseguir os seus interesses entre 1913 e 1914. Ele acabou fixando a imagem de Indiana Jones da vida real porque passou mais tempo perseguindo histórias sobre tesouros enterrados e minas de ouro perdidas do que fazendo algum trabalho topográfico. Para seus contemporâneos, isso serviu para que ele fosse visto como um louco que acreditava em faz de conta. Como se não bastasse, nessa época, Fawcett tinha se convencido de que no passado existiam grandes civilizações na Amazônia que teriam construído cidades avançadas antes de desaparecerem. Se isso fosse verdade, seria possível encontrar ruínas no meio das florestas, o que não era algo inédito. Desde o século XVIII já havia sido encontradas ruínas de outras civilizações desaparecidas no México e nos Andes. Uma das inspirações de Fawcett está num documento misterioso que foi encontrado em 1839 na Biblioteca Imperial, atual Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. O manuscrito 512 traz um relato a respeito de uma cidade perdida que teria sido encontrada por bandeirantes no interior da Bahia. Tem um episódio aqui no canal só sobre os bandeirantes. Segundo esse relato, eles teriam encontrado um grande monte brilhante coberto de cristais que não conseguiram escalar. E já estavam para desistir quando um homem negro que acompanhava o grupo, provavelmente escravizado, encontrou um caminho pavimentado. Por eles, bandeirantes teriam chegado a uma cidade em ruínas, com uma arquitetura diferente de tudo que eles já tinham visto antes. Eles também teriam encontrado uma moeda de ouro e inscrições que não conseguiram decifrar. Ao chegar à próxima povoação conhecida, os bandeirantes teriam escrito um documento contando sobre a sua descoberta e enviado para as autoridades portuguesas no Rio de Janeiro. Mas ninguém deu atenção e foi só na redescoberta do manuscrito que pesquisadores brasileiros começaram a fazer teorias sobre isso. Só que na época de Fawcett, o documento já não era mais levado a sério, até porque a região tinha se tornado muito habitada e era cheia de fazendas. Isso não desencorajou o britânico, que estava convencido da existência de uma cidade perdida no Brasil. Não na Bahia, e sim no norte do Mato Grosso, na região do Roncador, próxima ao rio Xingu. Ele acreditava que as ruínas da cidade de Z, como ele chamava, eram o que sobrou de uma civilização que teria vivido na Amazônia em tempos imemoriais, anteriores às pirâmides do Egito. Uma das evidências que Fawcett acreditava ter dessa civilização perdida era uma estatueta de pedra preta, representando uma pessoa com uma inscrição no peito. A estatueta foi um presente do seu amigo Rider Haggard, o autor das Minas do Rei Salomão, que a teria conseguido no Brasil. Fawcett carregava o objeto para todos os lados e até mandou que ela fosse analisada por cientistas do Museu Britânico.
Mas ninguém soube dizer nada a respeito da sua origem. Eles inclusive acreditavam que era uma fraude, mas o explorador discordava deles. Fawcett teve que adiar os seus planos de uma nova expedição, porque em 1914 teve início a Primeira Guerra Mundial, da qual eu já falei aqui no outro episódio. Ele então se voluntariou para retornar ao serviço do exército britânico e comandou uma brigada de artilharia em Flandres, numa das áreas onde houve mais luta. Fawcett recebeu uma medalha por sua liderança e foi promovido a tenente-coronel em 1918. Depois que a guerra acabou, Fawcett decidiu retornar às suas explorações e resolveu que dessa vez iria fazer tudo a partir do Brasil, não mais da Bolívia. Ele se mudou com a mulher e os filhos para a Jamaica e de lá partiu para o Rio de Janeiro em fevereiro de 1920. Como não conseguiu nenhum apoio de nenhuma entidade britânica, Fawcett decidiu procurar ajuda brasileira. Ele chegou até mesmo a falar, a ser recebido e conversar com o presidente Epitácio Pessoa, que mandou o explorador se reunir com o grande sertanista da época, Cândido Rondon. Rondon tinha passado boa parte da vida mapeando o Mato Grosso e foi um pioneiro na proteção das populações indígenas no Brasil. Ele foi fundamental para a criação do Serviço de Proteção ao Índio, do qual, na época, era diretor. Mas ele e Fawcett bateram de frente. Rondon achava que o Brasil não precisava de estrangeiros para explorar o nosso território e sugeriu a criação de uma comitiva anglo-brasileira. Fawcett não aceitou, porque pretendia ir sozinho. Também não revelou para onde ia, já que ele não estava a fim de atrair atenção para o seu verdadeiro objetivo, que era encontrar a cidade de Z. Tudo isso deixou Rondon desconfiado e mais tarde ele fez de tudo para desacreditar o britânico. Fawcett partiu do Rio em 12 de agosto de 1920 e foi para a floresta, acompanhado apenas por 2 ajudantes, um australiano e um norte-americano. Ele também levou 2 cavalos, 2 bois para a carga e alguns cachorros. Além de mal planejada, a expedição foi acidentada desde o começo. O australiano desistiu no 4º dia, porque não sabia nem mesmo montar a cavalo. Já o norte-americano atirou em um dos cachorros durante um acesso de raiva que ele teve. No Mato Grosso, os infortúnios pioraram. A temporada de chuva chegou mais cedo e um dos cavalos se afogou no rio, deixando o ajudante a pé. Depois, um boi morreu de exaustão. E por fim, o cavalo de Fawcett caiu e não se levantou mais. E o coronel teve que acabar com o sofrimento dele, dando um tiro no animal. Por isso, ele batizou o local onde o cavalo foi morto de Campo do Cavalo Morto. Sem ter como carregar os mantimentos, Fawcett decidiu voltar. Ele parou em Cuiabá, depois viajou para a Bahia para ter certeza de que não havia cidade perdida nenhuma no meio do caminho e terminou voltando para o Rio de Janeiro e de lá retornou para a Jamaica. Fawcett nunca assumiu a responsabilidade pelo fracasso da sua expedição. Para quem perguntasse, ele dizia que os animais não resistiram. Rondon não poupou críticas, acusando o britânico de ser despreparado para o sertão brasileiro. Fawcett aprendeu a lição e a tentativa seguinte foi muito melhor planejada. Ele continuou preferindo viajar com uma comitiva pequena para reduzir a possibilidade de uma reação hostil dos povos originários. Fawcett aprendeu a lição e a tentativa seguinte foi muito mais bem planejada. Ele continuou preferindo viajar com uma comitiva pequena para reduzir a possibilidade de uma reação hostil dos povos originários. Mas dessa vez decidiu não contratar pessoas estranhas. Ao invés disso, ele trouxe consigo o seu filho mais velho, Jack, então com 21 anos, e um amigo do Jack, mais ou menos da mesma idade, chamado
Halley Himmel. Os dois eram jovens e atléticos, então Fawcett sabia que teriam menos problemas com os rigores da viagem. O coronel ainda tentou treiná-los para o que iriam enfrentar. Ele ensinou os rapazes a nadar em rios de correnteza forte e a carregar mochilas de até 15 quilos. Também procurou adaptá-los a uma alimentação à base de vegetais, já que a carne seca podia não durar muito e na mata nem sempre dava para contar com caça. Na maior parte do caminho, eles teriam que se virar com comida enlatada. Fawcett também incluiu na bagagem armas, sinalizadores e um sextante para poderem se localizar pelas estrelas. Para completar as compras, ele arranjou um chapéu novo de abas largas da marca Stetson. Esse é o mesmo modelo usado por Indiana Jones nos seus filmes. Fawcett geralmente aparece com ele nas fotos da expedição. Os 3 exploradores chegaram ao Rio de Janeiro em 1925. Eles passaram por São Paulo, onde visitaram o Instituto Butantan, que providenciou algumas doses de soro antiofídico para o caso de eles sofrerem com mordida de cobra. Dali eles foram para Corumbá, onde embarcaram num barco superlotado para Cuiabá, já no Mato Grosso, onde a expedição realmente iria começar. Fawcett, Jack e Himmel saíram de Cuiabá em 20 de abril de 1925 acompanhados por 2 guias locais, 2 cavalos, 2 mulas e 2 cachorros, chamados Chilim e Pastor. Tudo isso foi informado pelo coronel numa carta que ele enviou para sua esposa Nina. Tanto ele quanto Jack escreviam para a família na Jamaica sempre que era possível, geralmente usando os postos de correios e telégrafos que tinham sido estabelecidos justamente por Rondon anos antes. Nas cartas que enviou antes do início da expedição, Fawcett também contou sobre histórias locais a respeito da existência de uma cidade misteriosa mais ao norte. Essa cidade teria construções de pedra, ruas pavimentadas e um grande templo com uma torre em cujo topo havia um grande cristal que emanava uma luz que nunca se apagava. O povo que viveria lá teria pele clara, como Fawcett esperava. Até o dia a dia da viagem foi bem planejado dessa vez. Himmel fazia a comida, enquanto Jack ficou responsável por documentar tudo com fotos e desenhos. Eles acordavam antes do amanhecer, tomavam café e começavam a andar na mata numa média de 6 km por dia. A outra refeição do dia era quando eles acampavam à tarde. A comida não variava muito. Sopa, chá e leite em pó pela manhã, arroz e carne seca no fim do dia. Se desse fome durante a caminhada, eles tinham biscoito e sardinha em latas. O primeiro acidente aconteceu no 3º dia, quando montaram o acampamento em cima de um formigueiro de saúvas que atacaram toda a comida. Mais tarde, Himmel sofreu uma picada de carrapato no pé e o ferimento foi se complicando a ponto de ficar ulcerado. Fawcett ficou preocupado com ele, mas Himmel não queria deixar o grupo de jeito nenhum. Em 15 de maio, eles atingiram Simão Lopes, um posto indígena do povo Bacairi, onde conseguiram descansar. Jack ofereceu uma caixa de goiabada aos moradores e conseguiu fazer fotos deles, além de trocar um colar de conchas por caixas de fósforo. Ele revelava as fotos à noite na água do rio e muitas delas sobreviveram porque eram mandadas por correio para a família na Jamaica. Nessa localidade, Fawcett foi aconselhado a interromper a viagem porque iria cruzar o território do povo morcego, que não tolerava invasores e tinha fama de canibais. O povo morcego são os Kaxinawá,
que na verdade vivem no Acre. Então essa história não bate muito bem com a realidade. Fawcett, tendo ideia ou não da realidade, não aceitou o conselho e decidiu continuar sem os guias. O coronel queria que Himmel voltasse com eles para Cuiabá, por causa do pé machucado. Mas o rapaz se recusou. Fawcett e os dois jovens então seguiram pela região do Alto Xingu até chegar ao campo do Cavalo Morto, de onde o coronel tinha voltado na expedição anterior. De lá, em 29 de maio, ele escreveu a sua última carta para Nina, contando que ia entrar em território inexplorado e concluindo: você não precisa temer nenhum fracasso. A carta, que incluía as últimas fotos do trio, foi levada para Simão Lopes por um nativo e de lá foi para Cuiabá com membros do Serviço de Proteção aos Índios. Essa foi a última vez que se teve qualquer notícia sobre Fawcett, Jack e Himmel. Depois disso, eles sumiram do mapa para sempre. Fawcett tinha pedido para Nina que, se eles desaparecessem, não era para enviar missões de salvamento alguma. Mas os homens de Rondon deram pela falta dos exploradores e foram procurá-los sem encontrar nenhuma pista a respeito do destino deles. 2 anos mais tarde, um francês contatou Brian Fawcett, o outro filho do coronel, para dizer que ele tinha encontrado o explorador desaparecido em Minas Gerais. Mas, de novo, ninguém conseguiu confirmar essa informação. Avistamentos de supostos Fawcetts continuaram acontecendo até os anos 1940. A primeira expedição tentando descobrir o paradeiro dos três foi financiada por uma organização de jornais norte-americanos em 1928. Eles encontraram indícios de que o grupo passou por várias tribos da região do Alto Xingu, entre eles os Kalapalós, que teriam sido os últimos a ver os ingleses. Segundo relatos recolhidos nessa tribo, os nativos teriam dado comida a eles e os ajudado a atravessar o rio Culuene, mas depois de 5 dias pararam de ver a fumaça dos seus acampamentos e a pista acabava por aí. Ao longo de vários anos, outros grupos procuraram descobrir o destino da expedição Fawcett, mas sem sucesso algum. Todos acabaram chegando à conclusão de que eles tinham morrido, ou de fome, ou de doença, ou mortos por nativos que não gostaram de ver seus territórios invadidos. Fawcett costumava levar presentes para esses primeiros contatos, mas eles tinham acabado quando chegaram aos Kalapalós. Nina Fawcett nunca se conformou com essa conclusão e chegou a vir ao Brasil e tentar organizar uma missão de salvamento, mas não conseguiu autorização. Na década de 1930, começaram a surgir livros com especulações sobre o destino do Fawcett. O próprio filho do Fawcett, Brian, organizou as anotações de várias expedições do pai em uma obra só. Isso sem contar o número de expedições para tentar localizar os desaparecidos. A mais famosa dessas expedições foi a última, em 1943, financiada por Assis Chateaubriand, dono dos Diários Associados. O líder foi o jornalista Edmar Morel, que tinha recebido informações a respeito de um indígena branco e de olhos azuis que vivia numa aldeia dos Cuicurós, um povo do Alto Xingu. Acreditava-se que ele fosse filho de Jack Fawcett. Morel conseguiu encontrar um menino chamado Dulipé e o levou para Cuiabá, mas depois foi descoberto que, na verdade, o rapaz era albino e não filho de um estrangeiro. Morel teria ouvido dos Kalapalós que só 2 homens brancos teriam chegado à aldeia e não 3. Halley Himmel teria morrido na época em que estavam com os Cuicurós. Fawcett e Jack teriam se irritado quando os Kalapalós se recusaram a servir
de guias e acabaram mortos numa briga. Outra versão dessa história foi ouvida em 1951 pelo indigenista Orlando Vilas Boas. Um dos Kalapalós afirmou que os três chegaram juntos à aldeia e ficaram alguns dias, mas Fawcett teria exigido que o chefe lhe fornecesse canoas para continuar a viagem. Quando o chefe da tribo se recusou, teria sido esbofeteado por Fawcett e, em represália, matou os três. Os corpos dos dois rapazes teriam sido jogados no rio. Fawcett, por ser mais velho, teria sido sepultado. Vilas Boas conseguiu recuperar essa ossada, que foi entregue a Assis Chateaubriand e mandada para ser analisada numa instituição de Londres. No início, se imaginou que eram realmente os ossos do explorador, mas mais tarde foi comprovado que isso não podia ser verdade. Já sabendo disso, Chateaubriand financiou uma outra expedição, dessa vez liderada pelo jornalista Antônio Calado, para tentar apurar como a morte teria ocorrido. Calado ficou tão impressionado com a viagem que ela serviu de inspiração para o seu romance mais famoso, Quarupi. Mas as contradições na história dos Kalapalós colocavam em dúvida se esse foi mesmo o destino dos viajantes. A pista mais recente sobre o paradeiro de Fawcett veio de um jeito muito inusitado. Em 1979, o anel de sinete do coronel apareceu numa loja de penhores de Cuiabá e foi reconhecido pela família como sendo mesmo do Fawcett. Isso levou a uma nova teoria de que os membros da expedição teriam sido mortos por bandidos que buscavam roubar os seus objetos de valor. Hoje, a teoria mais aceita é de que eles acabaram morrendo por causas naturais e seus corpos ficaram perdidos na selva. Uma coisa interessante nessa história toda é que o Fawcett podia não estar tão errado assim nessa história de cidade perdida. Isso porque em 1992, o arqueólogo norte-americano Michael Hackenberg descobriu ruínas de uma civilização enorme pré-colombiana justamente no território dos Cuicurus, o povo onde nasceu Dulipé. O local, chamado de Curricugu, é um complexo de cerca de 20 cidades que pode ter abrigado até 50 mil pessoas e usavam técnicas de construção avançada para a época. Essa civilização já estava em decadência quando os europeus chegaram à América e acabou praticamente dizimada com as doenças trazidas pelos europeus. Em consequência, as cidades foram engolidas pela floresta e desapareceram. Os Cuicurus são provavelmente os últimos descendentes desse povo, o que demonstra que não precisava ser branco para realizar grandes feitos de engenharia. Quem quiser saber mais sobre isso, tem um filme de ficção, tem vários livros a respeito, e tem um filme de ficção chamado Cidade de Z, uma coisa assim. Acho que tem para alugar no Prime, na Amazon Prime. Bom, pessoal, olha essa história que eu tinha para contar hoje para vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aquele recadinho velho de sempre, de você dar uma olhada se você está ativado, se não está ativado, ative o sininho para receber as notificações, vídeos novos todas as quartas às 8h30 da noite. E para ajudar o canal, assistir esse vídeo até o fim foi muito importante, muito obrigado. Se você quiser ajudar mais, pode entrar para o clube do canal, o link está aqui embaixo, ou então mandar um pix para nós. Outra coisa, vocês podem comentar aqui embaixo, comentem Cuicurus, para eu saber que vocês assistiram o vídeo até o final. E vocês podem também mandar esse vídeo e outros aqui do canal para outras pessoas que você sabe que podem gostar, tá legal? Um abraço, até o próximo vídeo.